que é uma igreja tradicional. Então, uma igreja tradicional é uma igreja que ao longo dos séculos tem mantido a sua posição doutrinária, a sua confissão de fé. A maioria dessas igrejas surgiram há 500 anos atrás, após a Reforma Protestante, e elas têm mantido, então, fiéis a essas doutrinas até os dias de hoje. O sexo, aborto e homossexualidade, porque tanto a questão do tempo, a gente ganhar tempo, como a questão do princípio bíblico que nos norteia a respeito destas questões. Por exemplo, nós cremos num Deus que Ele é criador de todas as coisas e que Ele é soberano e é Ele quem governa todo o universo. Então, todas as coisas já estão estabelecidas por Deus e nós simplesmente devemos obedecê-lo. Há muitas decisões que não cabe a nós tomarmos, decidir sim ou não. Deus já tem decidido isso. Por exemplo, na questão do aborto, não importa de quantos meses a gravidez, o que para nós importa é que essa decisão não cabe a nós deixar viver ou não. Deixamos com Deus essa decisão. Cabe a Ele decidir. E mesmo quando parece inconveniente, nós procuramos confiar em Deus, reconhecendo a sua soberania, deixamos que as coisas saiam como Ele determinou. A homossexualidade. Deus fez homem e mulher. E não cabe a nós tomarmos essa decisão. Deus já decidiu. Quando Deus fez alguém homem, essa pessoa, cremos que ele deve se comportar como homem. Se Deus fez mulher, deve se comportar como mulher. Agora, isso não significa que nós vamos maltratar, por exemplo, uma pessoa que não aceita essa posição. Nós temos essa posição, respeitamos aquelas pessoas que não querem obedecer a Deus, mas gostamos também que nos respeite, pois cremos que assim Deus... Em relação ao sexo, antes do casamento, também a Bíblia é clara, Deus também proíbe. E Deus tem um propósito com isso. E se a gente observar, por exemplo, a nossa sociedade hoje, o caos na sociedade é devido exatamente à desobediência. Nós vemos, por exemplo, que há filhos que não possuem uma estrutura familiar e vemos as consequências disso. Vemos adolescentes e até crianças grávidas. Nós vemos a proliferação das doenças sexuais e muitos outros males consequentes da desobediência a Deus. Então Deus tem um propósito. Deus criou o sexo para o bem do homem e da mulher. Agora ele deve ser desfrutado dentro do plano de Deus, dentro do casamento. Ele é um bem e fará bem àqueles que assim se submeterem à vontade de Deus. Dízimo, na nossa era cristã, não houve nenhuma ordenança para a igreja a respeito de dízimo. Há em relação orientações a respeito de ofertas, mas não de dízimo, 10%. A igreja, no entanto, tem tomado essa questão, essa prática do dízimo como uma maneira de se manter e de propagar, inclusive, o evangelho pelo mundo. Infelizmente, alguns homens, alguns falsos obreiros têm usado mal essa questão para se auto-beneficiar e não concordo com isso. Acredito que o dízimo precisa ser administrado dentro da igreja para cumprir os propósitos de Deus e não para enriquecer homens. O arrebatamento, essa é outra questão também um tanto polêmica, mesmo entre as igrejas tradicionais. Então, mesmo entre as igrejas conservadoras, tradicionais, há posições diferentes. Todos creem que haverá um dia do juízo, um dia em que todos os homens irão prestar contas a Deus, mas como isso vai acontecer, há algumas divergências. Por exemplo, o arrebatamento, alguns creem que ele ocorrerá antes de um tempo chamado Grande Tribulação. Ou seja, alguns creem que o próximo evento escatológico
a ser aguardado pelos cristãos é o arrebatamento, quando Deus irá tomar da terra aqueles que pertencem a Ele e levar para os céus. Há, no entanto, divergências, como eu disse. Há quem acredite que a terra ainda vai passar por todo aquele tormento do tempo de julgamento de Deus, chamado grande tribulação, e depois, então, haveria o arrebatamento. Então, às vezes, algumas questões dessa, falta alguns detalhes bíblicos para definir exatamente como vai acontecer, e por isso surgem essas divergências. O texto que nós usamos para falar de arrebatamento, principalmente, é 1 Tessalonicenses, é uma carta de Paulo a uma igreja que ficava em Tessalônica, e no capítulo 4, versículo 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dado a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então esse versículo 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4 é que fala mais claramente sobre esse arrebatamento, esse encontro da igreja, dos salvos, dos tementes a Deus com o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então